Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio, volume 6, que traz como tema os fatores que afetam o equilíbrio químico, parte 2. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva e também ative o sininho. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal. Também comente e compartilhe com seus colegas e amigos. E não se esqueça de curtir a aula, se você gostar, que pode ser agora ou no final. Bom, tem a playlist completa aí do equilíbrio químico. Você pode assistir às aulas. Antes de resolver as atividades, peço que você assista a aula 4, que trata aí dos fatores que afetam o equilíbrio, parte 2, sobre concentração de reagentes e produtos, e também sobre catalisadores. Um lembrete aí dos fatores que alteram o equilíbrio químico é que tem como base o princípio de Le Chatelier, que quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. E esses fatores que podem alterar o equilíbrio químico são a pressão, temperatura, concentração de reagentes e produtos. Vamos ver o que ocorre com a pressão. Aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume, ou seja, do menor número de mols. Se diminuirmos a pressão, o equilíbrio será deslocado no sentido de maior volume, ou seja, do maior número de mols. Sobre a temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, ou seja, vai favorecer o sentido endotérmico. A diminuição de temperatura vai favorecer o equilíbrio no sentido exotérmico. E já a concentração de produtos e reagentes, pensamos da seguinte forma: a adição de um participante, ou seja, aumentando a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca no sentido oposto da adição desse participante. Já a retirada de um participante, que seja no reagente ou produto, o equilíbrio se desloca no sentido de recolocá-lo, ou seja, no sentido da retirada. E o catalisador não desloca o equilíbrio químico de uma reação reversível. Bom, um resumo de todas os fatores que afetam o deslocamento dos equilíbrios, aí das aulas 3 e 4, está nesse quadro. De forma que a perturbação, quando se adiciona um participante a um equilíbrio químico, o deslocamento do equilíbrio vai ser no sentido oposto ao do participante. Não vai haver alteração no Kc ou no Kp, que é a constante do equilíbrio, e o rendimento do equilíbrio, da reação química, será alterado. A retirada de um participante, o deslocamento do equilíbrio será no sentido do participante, ou seja, da retirada, não vai alterar a constante de equilíbrio e vai haver sim uma alteração no rendimento dessa reação. Vamos ver o efeito da pressão. Então, se ocorrer alguma perturbação externa e essa perturbação for aumento da pressão, o deslocamento do equilíbrio ocorre no sentido de menor volume. Não vai alterar a constante de equilíbrio e vai haver aí uma alteração no rendimento da reação. Já a diminuição da pressão total vai deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume. Também não altera a constante de equilíbrio. Vai haver também alteração no rendimento da reação. Vamos ver o efeito da temperatura. Aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. E esse sim vai alterar a constante de equilíbrio químico. Também vai alterar vai haver alteração no rendimento da reação. A diminuição da temperatura vai favorecer o deslocamento do equilíbrio no sentido exotérmico. Também vai alterar a constante de equilíbrio, que é o Kc e o Kp, e alterar o rendimento da reação também. E por último, a ação do catalisador: não vai ocorrer deslocamento do equilíbrio, não vai haver alteração na constante, muito menos no rendimento da reação. Lembrando que o catalisador ele altera a velocidade da reação, ou seja, o tempo em que a reação ocorre. Ok? Então, vamos às atividades. Se você tiver alguma dúvida no decorrer, você registre nos comentários, assim poderei ajudá-lo.
Atividade 1. Um dos experimentos comuns realizados atualmente é o refrigerante Coca Zero Açúcar com bala de menta, que provoca um jato explosivo de gás carbônico líquido. A respeito desse assunto e sobre o equilíbrio químico, considere as proposições abaixo. Então, temos aí 3 proposições e devemos assinalar aquelas que julgamos corretas. Então, já vamos fazer a leitura e analisar cada uma delas. O item 1. O gás carbônico forma um agrupamento de bolhas na superfície da bala de menta que é porosa, utilizando um jato de líquido de gás. Antes de responder se essa alternativa está correta ou não, vamos colocar algumas questões aqui. O dióxido de carbono, que é o CO2, mais conhecido como gás carbônico, é o gás utilizado em refrigerantes e águas gaseificadas, a fim de realçar o paladar e a aparência da bebida. Esse gás ele é solubilizado no meio líquido por meio da carbonatação, que é a reação química que ocorre entre o dióxido carbônico e a água. Essa reação está a seguir. Então, temos aí a reação que ocorre entre o dióxido de carbono e a água. Observe o que é estabelecido o equilíbrio químico, sendo que essa reação ocorre em uma pressão bastante elevada e a temperatura muito baixa, entre 3 e 12 graus Celsius, pois a solubilidade desse gás aumenta com a diminuição da temperatura e com o aumento da pressão. Então, essa alternativa 1, ela está correta. Quando se observa a bala de menta em um microscópio eletrônico de varredura, nota-se que ela possui superfície rugosa e bem irregular, o que propicia a formação de sítios de nucleação de bolhas do gás que está dissolvido no líquido, e isso provoca a liberação de um spray de dióxido de carbono. Isso aqui eu pesquisei lá no site Mundo da Educação. Se vocês quiserem ver o artigo completo, está lá. O item 2. Usando um refrigerante a temperatura ambiente, ocorre maior solubilidade do gás carbônico no líquido, liberando um jato mais potente. A questão 2, ela está colocando aqui um item do princípio de Le Chatelier. Olha aí. A temperatura ambiente ocorre maior solubilidade. Será que é isso mesmo que ocorre? Não é, porque, de acordo com a reação dada de solubilização do gás carbônico, ocorre uma pressão bastante elevada e em temperatura muito baixa, pois a solubilidade desse gás aumenta com a diminuição da temperatura. Então, e com o aumento da pressão. Então, essa alternativa é correta, porque aqui fala de uma maior solubilidade. O que a gente sabe é uma menor. Então, no refrigerante bem gelado, o gás fica dissolvido no líquido. Quando abrimos a garrafa, notamos a liberação de bolhas de gases saindo. Isso se dá em diminuição da pressão. Se o refrigerante estiver quente, a ocorrência das bolhas ainda é muito maior. Então, aí o princípio de Le Chatelier explicando bem o que ocorre no item 2, que está errado. Ao invés de maior solubilidade, ocorre uma menor solubilidade. Por isso, libera os gases com maior facilidade. Já no item 3, a liberação de um gás provoca o equilíbrio, no sentido de minimizar essa perturbação do sistema, favorecendo a produção de mais gás carbônico. A alternativa é correta. Segundo o princípio de Le Chatelier, uma perturbação no equilíbrio provoca o seu deslocamento no sentido de minimizar os efeitos dessa perturbação. Portanto, nesse caso, visto que o gás foi liberado, o equilíbrio se deslocará no sentido de formação de mais reagentes para o lado esquerdo, para produzir mais gás carbônico e suprir o que foi perdido. Muito legal, né? Então, vamos para a atividade 2. A alternativa é, então, somente 1 e a 3 estão corretas. Atividade 2. No corpo humano, o transporte de oxigênio é feito por uma proteína chamada hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina contém 4 átomos de ferro. O transporte de oxigênio nos pulmões para os tecidos envolve o equilíbrio reversível. Então, nós temos hemoglobina reagindo com oxigênio no sentido direto, formando aí a oxihemoglobina. No sentido inverso, nós temos aí a oxihemoglobina se decompondo em hemoglobina e oxigênio. Mesmo um atleta bem treinado tem seu rendimento físico muito diminuído quando vai competir em localidades de altitude muito mais elevada do que está habituado.
Após cerca de 2 semanas de treinamento, na nova altitude, o rendimento do atleta retorna ao normal. Letra A. Explique em termos químicos por que o rendimento físico inicial do atleta diminui na altitude elevada. Bom, o rendimento físico inicial do atleta diminui, pois em altitudes mais elevadas, o ar atmosférico é rarefeito, logo a concentração de oxigênio no ar é menor, e o equilíbrio se desloca no sentido de hemoglobina e oxigênio, de acordo com o princípio de Le Chatelier. Ainda, portanto, menos oxigênio chega até os tecidos e as células, menor quantidade de glicose é queimada, diminuindo o fornecimento de energia. B. Explique por que, após o período de adaptação, o rendimento do atleta retoma ao normal, o que ocorre com as reservas naturais de ferro no organismo em consequência da adaptação. Então, temos aqui duas respostas, né? Durante o período de adaptação, aumenta a quantidade de hemoglobina produzida pelo organismo, o que vai favorecer a reação no sentido direto, que é a formação de oxihemoglobina. E as reservas originais do ferro no organismo diminuem, pois mais ferro é utilizado para a produção de hemoglobina pelo organismo. Atividade 3. Considere as seguintes afirmativas relativas às reações químicas em que não haja variação de temperatura e pressão. E analisando cada uma delas, vamos analisar as afirmativas corretas. Então, já vamos fazendo a leitura e analisamos cada uma delas. Uma reação química realizada com a adição de um catalisador é denominada heterogênea se existir uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador. Então, a alternativa 1 é correta, pois a catálise heterogênea ocorre quando temos uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador, isto é, os reagentes, os produtos e o catalisador estão em fases diferentes. 2. A ordem de qualquer reação química em relação à concentração do catalisador é igual a zero. Essa afirmativa é incorreta, pois a ordem de uma reação química em relação à concentração do catalisador pode ser diferente de zero. Então, a 2 é incorreta. A 3. A constante de equilíbrio de uma reação química realizada com a adição de um catalisador tem valor numérico maior do que a reação não catalisada, também incorreta, porque a constante de equilíbrio ela não muda com a adição de catalisador. Somente a temperatura consegue alterar a constante de equilíbrio. Então, o item 3 é incorreto. 4. A lei de velocidade de uma reação química realizada com a adição de um catalisador, mantidas constantes as concentrações dos demais reagentes, é igual àquela da mesma reação não catalisada? Então, a 4 também é incorreta, pois a lei da velocidade de uma reação realizada com a adição de um catalisador é diferente da mesma reação não catalisada, pois contém a concentração do catalisador. E 5. Um dos produtos de uma reação química pode ser o catalisador dessa mesma reação? O item 5 é correto. Nas reações de autocatálise, um dos produtos atua como catalisador da própria reação química. Então, as afirmativas corretas é a 1 e a 5, assinalando aí a letra B, certo? Atividade 4. Processo natural de desmineralização e mineralização que ocorre nos dentes é basicamente um equilíbrio químico representado pela equação. Então, temos o hidroxifosfato de cálcio e água em equilíbrio com os íons cálcio, fosfato e hidroxilo. A respeito, observe e a tira de quadrinhos e responda às questões propostas. Então, temos aí um ser, né? Vamos dizer assim, um ser aí atacando um dente, desistindo aí no terceiro quadrinho, não tem jeito de estragar esses dentões. O dentista, parabéns, Mônica, nenhuma cárie outra vez. Então, que característica dos dentes da Mônica o autor quis destacar no terceiro quadro da tira? Que Mônica possui os dentes saudáveis.
É bem provável que ela faz higiene bucal corretamente e utiliza produtos com fluoreto para aumentar a resistência do esmalte dental e, além disso, cuida da sua alimentação. Então, nós temos aí uma reação, no sentido direto, a reação de desmineralização. Nós temos a hidroxiapatita, que é o esmalte do dente é formado por essa substância. Ela é uma substância insolúvel em água e parcialmente solúvel em soluções ácidas. E é justamente essa parcialidade de solubilidade em substâncias ácidas é que vai possibilitar a desmineralização da hidroxiapatita. No sentido inverso, nós temos a mineralização. Bom, a letra B, o que provoca a cárie dentária? Nos 3 primeiros quadros da tira, que micro-organismo é representado? Então, a cárie é formada através do processo dinâmico de desequilíbrio da desmineralização do esmalte do dente, que é a hidroxiapatita, pela perda de minerais e na presença de acidez. E o micro-organismo que está representado aí na tirinha é a cárie. Além disso, substâncias ácidas na presença de sacarose faz diminuir o pH do biofilme, que é a placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Letra C. Para a conservação dos dentes, que íons devem estar presentes no creme dental? A indústria química fabrica um pasta dental contendo íons fluoreto, não o flúor com átomo neutro, como aparecem nos rótulos desses produtos. Isso é feito porque os íons fluoreto podem substituir os íons hidroxila na hidroxiapatita, formando a fluoropatita, que é o Ca5PO4,3F. Essa torna o esmalte dos dentes mais resistente, pois seu equilíbrio de dissociação não se desloca tão facilmente para o sentido direto, que é o sentido da desmineralização, de acordo com a equação. Na reação acima, a fluoropatita não possui íons hidroxila, como vocês podem ver, sendo, portanto, muito resistente ao ataque de ácidos. Letra D. Que cuidados são necessários para evitar problemas bucais? Inicialmente, faça a higienização bucal de maneira certa, use creme dental com flúor, não se esqueça do fio dental, enxague bem a boca após a escovação, troque a escova periodicamente, tenha uma alimentação saudável. Então, isso aí está lá no blog Amor Saúde, como os 7 principais cuidados necessários para se ter uma boa saúde dental. E também visitar o dentista regularmente. Atividade 5. O nitrogênio N2 reage com o oxigênio O2 produzindo monóxido de nitrogênio, NO, um poluente atmosférico de acordo com a equação. Nitrogênio reagindo com oxigênio, formando aí o monóxido de nitrogênio. Uma reação com ΔH maior que zero, no sentido direto, ela é endotérmica. Para diminuirmos a quantidade desse poluente, o que é que nós devemos fazer? Então, nós temos que diminuir a quantidade do poluente NO. Então, vamos analisar o que ocorre se aumentarmos a temperatura. O aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Nesse caso, a produção de NO será favorecida. Logo, mais poluente na atmosfera teremos. Então, o item de aumentar a temperatura não está correto, já que vai aumentar a quantidade de NO na atmosfera. B. Diminuir a temperatura. Está correto. A reação direta é endotérmica, pois o ΔH maior que zero. Então, diminuir a temperatura vai favorecer a produção
dos reagentes, logo a concentração de NO, do poluente NO, será reduzido na atmosfera. Então, se a gente diminuir a temperatura, nós vamos favorecer a reação endotérmica. C. Aumentar a pressão. Incorreto, porque o aumento da pressão não desloca o equilíbrio, uma vez que nós temos aqui 2 mols no reagente, 2 mols no produto. Então, 2 mols no reagente, 2 mols no produto, volumes iguais nos reagentes do produto. Então, a pressão não vai exercer influência nesse equilíbrio. Letra D, se adicionarmos oxigênio. Então, onde nós temos oxigênio? No reagente. Se aumentarmos a concentração de oxigênio, nós vamos deslocar o equilíbrio no sentido do produto, ou seja, vai haver mais aí a formação do NO, já que nós queremos diminuir. Então, letra D, incorreta. E por último, nós temos aí a adição de um catalisador. Então, a adição de um catalisador também incorreto, porque ele vai diminuir a energia de ativação, alterando as taxas de desenvolvimento da reação. Não vai ocorrer a diminuição, no caso aí, já que o que queremos é diminuir a quantidade do poluente NO2 do poluente NO na atmosfera. Então, nós devemos diminuir a temperatura. E assim, encerramos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Então, clique aí no gostei. Se você tiver alguma dúvida, você registre nos comentários. E vamos para o grande abraço de hoje, que vai para Daniele Silva, vai para Leonardo Vargas, comentou aí no canal, ajudou muito a aula. Muito obrigado, Leonardo. Também vai para Nádia Scaloni, disse aqui nos comentários, gosto muito das explicações escritas em roxo, também gosto, Nádia. E para o Leonardo Vargas novamente, deixando aí uma mensagem, Jesus ama vocês e Ele é o único que pode trazer a verdadeira felicidade e a vida eterna. Amém, Leonardo. Então, um grande abraço a cada um de vocês. Espero vocês na próxima aula.